Bom dia, pessoal. Vamos dar início aqui à nossa aula 12, tá? Do nosso curso de Cálculo 4. E aqui nós já vamos adentrar no novo tópico que a gente vai chamar de derivada direcional, tá? Então, observe. Aqui nós vamos considerar uma função f de x, y, tá? É uma função, no caso, uma função de várias variáveis, né? Associando a um valor, é uma função escalar. E vamos tomar um ponto x0, um ponto do domínio de f, tá? Eu acredito, pessoal, que esse tópico aqui de função de derivada direcional, vocês estudam em cálculo 2, é uma coisa que eu não vou me prender tanto, porque eu acredito que você já tenha noção, tá? Então, vamos lá. Então, nós vamos tomar um ponto do domínio x0, vamos tomar a função z igual a f de xy, uma função de duas variáveis, e vamos tomar um vetor u, cujas componentes é a, b, um vetor unitário, tá? Um vetor unitário. E vamos supor que exista um r positivo, tal que, para módulo de t menor do que r, ou seja, sempre que o t estiver entre menos r e r, os pontos da reta, desta reta daqui, pertencem ao domínio de f, tá? Observe que essa reta aqui, ela é a reta que passa. Se você for manipular isso daqui, fica x0, y0, mais t, a, b, tá? Se você for manipular isso aqui, dá isso. Então, observe que essa reta aqui é a reta que passa pelo ponto x0, y0, que é o ponto que a gente pegou, e tem a direção do vetor unitário AB, certo? Observe que as componentes de AB são a direção do vetor unitário U. Então, o que eu estou dizendo? O que a gente está fazendo em verdade, né? A gente está pegando uma função, imagine que você tem um domínio, está aqui o domínio da função f, e aí, neste domínio, você pegou um ponto x0, y0, está aqui o ponto x0, y0, certo? Aí você pega a reta, que tem a direção do vetor u, tá? A direção do vetor u, observe aqui, imagine que os componentes do vetor u esteja... O vetor u faria isso, né? Então, a direção do vetor u tá aqui, certo? E passa pelo ponto x0, y0. Então, tá aqui a reta. Tá aqui a reta, tá? Tá aqui a reta, que passa pelo ponto x0, tem a direção do vetor u. Só que eu estou me preocupando em pegar uma parte dessa reta, né? Uma parte dessa reta que ainda pertença, tá? Pertence ao domínio dessa função, ou seja, ainda esteja dentro dessa região. Então, o que eu faço? Eu pego um t suficientemente pequeno, tá? Suficientemente pequeno, ou seja, então, você considera que existe um r positivo, tal que para sempre que o t for menor de que menos r e r, essa reta aqui, os pontos dessa reta, ainda esteja dentro desse domínio, tá? Então, é isso que a gente está querendo fazer. Então, é como se você estivesse pegando um r aqui, tal que para sempre que você pegar um t dentro dessa... Você restringisse, né? Na verdade, essa aqui é uma função que pega valores aqui no R2. Você pega um t suficientemente pequeno, tal que esses pontos aqui ainda estejam aqui dentro, tá? Perfeito. Então, pessoal, perfeito. Então, vamos continuar aqui, né? Então, a gente pegou, vamos recapitular, só para entender. Pegou uma função, pegou um ponto do domínio e um vetor U, um vetor unitário. Aí nos preocupamos em definir uma reta que passa pelo ponto x0 e tem a direção do vetor U, tá? Onde estamos considerando t entre menos r e r para que os pontos dessa reta ainda caiam dentro desse domínio. Perfeito? Perfeito. Então, vamos definir agora a derivada direcional, né? A derivada de f em direção do vetor u, que a gente vai chamar dessa forma. Derivada de f na direção do vetor u, del f, del u, no ponto x0, y0. Tá? Perfeito. Bem, essa derivada, ela vai ser definida, pessoal, por definição, ela vai ser o limite quando t tende a zero de f de x0 mais ta, y0 mais tb, menos f de x0, y0. Olhe para cá, pessoal.
olhe para cá. Se aqui está o ponto XY0, aqui vai estar o ponto x0 mais at, y0 mais tb, certo? Que é meio que um múltiplo, né? É um múltiplo desse ponto, perfeito? E é por isso que eu me preocupo em tomar t suficientemente pequeno para que esse ponto ainda caia dentro do domínio, certo? Então, na verdade, a derivada direcional na direção do vetor u, observa que ela vai ter essa direção, certo? É por isso que a gente está meio que está definindo como a derivada direcional na direção do vetor u, porque ela tem a direção do vetor u, certo? Na verdade, a variação que a função f sofre entre os pontos x0 e y0 e esse outro ponto aqui, certo? Então, observe que é isso que está acontecendo. É a variação que a função f está sofrendo entre os pontos x0 e y0 e o ponto x0 mais ta, y0 mais tb, certo? Perfeito. Então, a derivada na direção do vetor u é definido como esse limite. E quando quando esse limite existe, né? E ele é finito. Neste caso, a gente chama de derivada direcional de f neste ponto, na direção do vetor unitário u, conforme eu já defini, tá? Perfeito. E aí eu chamo a atenção para uma observação interessante, tá? Por exemplo, imagine que o teu vetor u, ele seja o vetor j, ou seja, ele seja o vetor 0, 1, tá? E esse vetor, a gente já sabe, é um vetor unitário, a norma dele é 1, certo? É um vetor unitário. E vamos calcular a derivada da função f na direção do vetor j, então. A ideia aqui é calcular a derivada em qualquer direção que você queira. Na verdade, quando eu faço isso, eu estou calculando a derivada nessa direção, né? Na direção do eixo y, né? Porque o vetor j, né, ele está bem aqui, certo? Então, eu estou calculando a derivada nesta direção, certo? Perfeito. Então, pela definição que eu disse aqui, ó, aqui em cima, né? Quem é a derivada na direção do vetor j, né? Observe que esse vetor j, ele tem a componente 0, 1, certo? Então, no fundo, essas são as componentes de u. Na verdade, estão fazendo o papel de quem? De a e de b, certo? Então, aqui no lugar do a eu vou substituir por 0, e no lugar do b eu vou substituir por 1, certo? Então, é isso. Então, ó, a derivada de f na direção do vetor j vai ser a limite, quando t vai para 0, de x0 mais t vezes 0, y0 mais t vezes 1, menos f de x0, y0. Então, isso daqui vai dar 0, né? E aqui dá t. Então, o que aconteceu em verdade? Então, isso daqui vai ser o limite, quando t tende a 0, de f de x0 y0 mais t menos, né? Menos o f de x0 y0 sobre t. Agora, vamos analisar esse limite. Aí eu peço para você recordar a nossa aula de derivadas parciais, tá? Como foi que eu defini a derivada parcial de f em relação a x? Ou em relação a y? Vamos analisar primeiro em relação a y. Eu defini da seguinte forma. A derivada parcial de f em relação a y é o limite quando f de ΔY tendendo a 0 de f de x y mais ΔY menos f de xy sobre ΔY. Agora troca ΔY por t, por exemplo. É o limite de t tendendo a 0, né? De y mais t, né? Ó, é o limite de t tendendo a 0 de f de x vezes y mais t menos f de x, y sobre t. Então, observe aqui o que está acontecendo, ó. É o limite de t indo para 0 de f de x0. Aqui só estamos calculando no ponto x0, y0, não no ponto xy, né? Mas observe, x0, y0 mais t, menos f de x0, y0 sobre t. Então, observe, pessoal, que quando você calcula a derivada direcional na direção do vetor j, na verdade, isso aqui é a derivada da função f em relação a y. A derivada parcial de f em relação a y. Tá? De modo análogo, pessoal, se você fosse calcular a derivada de f na direção do vetor i, na direção do vetor unitário i,
Então, a derivada de f na direção do vetor unitário i no ponto x0, y0, vai dar a derivada de f em relação a x, ou seja, a derivada parcial de f em relação a x, tá? Isso você poderia estender, pessoal, para outras dimensões também, tá? Funções de R3, R3. E uma coisa interessante que eu chamo a atenção é que não necessariamente esse vetor u precisa ser sempre unitário, tá? Na verdade é o seguinte, quando se u não for um vetor unitário, você normaliza ele e torna ele um vetor unitário, tá? Então, pessoal, vamos fazer um exemplo. Vamos imaginar que a gente tenha u, né? Um vetor definido, seja u, cujas componentes é AB, um vetor unitário qualquer, tá? Eu quero calcular a derivada de f em relação a u no ponto 0, 0, direção do vetor u, tá? No ponto 0, 0. Onde quem é a f? A f de xy, ela vai ser x ao cubo sobre x quadrado mais y ao quadrado se xy for diferente de 0, 0, e vai ser 0 se xy for igual a 0, certo? Na verdade tem até um erro aqui, tá? Essa função f aqui não é uma função vetorial, ela é uma função escalar, ok? Perfeito, então vamos calcular essa derivada de f em relação a u no ponto 0, 0. Perfeito. Por definição, pessoal, a derivada de f em relação a u no ponto x0, y0 vai ser esse limite, certo? A gente definiu, acabou de definir. Perfeito. Só que a gente quer calcular essa derivada no ponto 0, 0, certo? No ponto 0, 0. Então, no fundo, a gente está substituindo aqui x0 e y0 por 0, tá? Então, quando a gente for fazer isso, ó, aqui vai ficar 0, então vai ficar só AT, aqui vai ficar 0, aqui vai ficar só TB, né? Ou BT, tanto faz, menos f de 0, 0, tá? Dividido por t. Aí, o que a gente vai calcular? A gente vai calcular o f de AT, BT. Então, aí a gente vai precisar, né, calcular aqui, usar a regra da função. Observe, o f de xy é x ao cubo, x quadrado mais y ao quadrado. Então, quando eu passar AT, no lugar do x eu estou passando AT, então vai ficar AT ao cubo, né? Vai ficar A ao cubo, T ao cubo. X ao quadrado, então, é x quadrado, né? Então, vai ficar x a quadrado, t quadrado, certo? E aqui, no lugar do y, é AT, TB, né? TB. Então, aqui vai ficar, no lugar do y, eu estou substituindo por TB. Então, vai ficar t quadrado, b quadrado, certo? Então, observe que a gente tem isso daqui. Para f. E a f no ponto 0, 0, por definição, ó, se o ponto xy for o ponto 0, 0, então a f dá 0. Então, no lugar do f 0, 0, a gente substitui por 0 sobre t. Perfeito? Aí, então, vai ficar isso dividido por t. Aí você conserva a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda, né? Que é 1 sobre t. E aí aqui, observe que aqui tem a quadrado t quadrado mais b quadrado t quadrado. Posso colocar t quadrado em evidência, fica a quadrado mais b quadrado, certo? E aí observe, quando eu for multiplicar esse t quadrado por esse t aqui, vai ficar t ao cubo. Aí vai acabar cancelando com esse t ao cubo. Então vai ficar simplesmente o limite quando t tende a 0 de a ao cubo sobre a quadrado mais b quadrado, certo? Só que, observe uma coisa. Uma vez que o vetor u ele é um vetor unitário, da forma como a gente pegou aqui, ó, seja u um vetor unitário qualquer. Se ele é um vetor unitário, pessoal, significa que a norma de u é igual a 1, certo? O que implica, quem é a norma de u, pessoal? É a raiz quadrada da soma dos quadrados componentes, né? B quadrado mais é igual a 1, certo? De onde você tem que a quadrado mais b quadrado é igual a 1, certo? Então, aqui, ó, a quadrado mais b quadrado, eu posso substituir por 1, isso daqui está simplesmente ao cubo. E observe que, quando eu estou passando o limite, quando t vai para 0, isso daqui não depende de t, né? A gente já tirou a dependência do t aqui. Então, isso daqui é uma constante. Então, o limite da constante é a própria constante. Então, isso daqui dá a ao cubo. Certo? Então, neste caso, a derivada direcional desta função, na direção do vetor u, unitário, no ponto 0, 0, é a ao cubo, certo? E note que... isso daqui já foi o que eu expliquei aqui, tá? E aí eu chamo a atenção para uma coisa, pessoal. Quando esse vetor não for um vetor unitário, né?
Então, por exemplo, se eu pego um U, né, igual a AB, pega logo um V. Um V igual a AB. Esse vetor não é um vetor unitário, tá? Então, o que eu faço para me normalizar o vetor? Eu calculo, em vez de calcular na direção do vetor V, né? Eu calculo ele na direção desse vetor U, tá? Definido da seguinte forma, que é o V sobre a norma de V, certo? Porque esse vetor aqui, ele é um vetor unitário. Observe que o vetor, a norma de U, vai ser igual à norma de V sobre a norma de V, certo? Que é o quê? A norma de V, isso aqui é positivo, pode sair para fora do módulo, sobre a norma de V. Isso aqui é a norma de V sobre a norma de V, é 1, certo? Então, observe, quando esse vetor aqui dado não for um vetor unitário, então eu normalizo o vetor. O que significa normalizar, pessoal? Dividir pela norma dele. Ou seja, você vai ter o V, aí você vai calcular a norma de V, né? Que vai ser o quê? Norma de V vai ser a raiz quadrada de A quadrado mais B quadrado. Então, em vez de eu calcular na direção do vetor V, eu vou calcular na direção desse vetor. Aqui, ó. Que nada mais é de que o vetor AB dividido pela norma dele. Ou seja, meio que eu multiplico por um escalar aqui, que é a raiz quadrada de A quadrado mais B quadrado, tá? Então, é isso que você vai fazer quando o vetor U dado não for um vetor unitário, tá? Então, pessoal, essa aula é bem simples. O que eu quero que vocês entendam é o seguinte, que a derivada direcional ele é definido como este limite, tá? Isso na direção do vetor U. Só que, pessoal, eu estou fazendo aqui uma coisa bem direta. O fato, pessoal, é que existe outras formas de calcular a derivada direcional, tá? E eu não vou fazer aqui, mas eu vou postar para vocês um material onde vocês podem se aprofundar um pouco mais, tá? Nesse estudo de derivada direcional, certo? Eu vou postar esse material para vocês que vocês podem se aprofundar um pouco mais no estudo de derivada direcional, inclusive encontrando uma outra maneira, né, de calculá-la, certo? E vai ser até mais rápida. Perfeito? Então, nosso vídeo de hoje vai ficar por aqui. Eu espero que vocês tenham entendido, né, a questão da derivada direcional. Perfeito? Vamos lá. Até a próxima.